Nós vamos falar sobre Amós, o aviso de um pastor. Tá? Depois, se precisar, eu passo novamente para vocês. E a palavra de Deus que eu queria trazer para os irmãos, ele encontra-se no livro de Amós. Né? A gente está falando de Amós, nós vamos estar falando poucas coisas de Amós. Amós, ele é um livro que tem 9 capítulos. Como todos sabem, capítulo é aquele número maior. Se você tiver dúvida. Então, Amós ele tem 9 capítulos e alguns versículos. Depois de você ler com calma. E eu queria trazer para a igreja um pouco sobre, resumidamente, aquilo que Amós passou para o povo de Israel. E o versículo que eu queria falar, a princípio, é Amós 3, por favor, 3:3. E que... Nossa, rápido, hein? A gente ouve muito esse versículo, ou ler esse versículo em alguns casamentos, mas a Bíblia vai falar assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa logo em quê? Em marido e mulher, né? Um casamento, como eu disse isso. Mas a Bíblia vai falar porque o povo de Israel, eles estavam andando diferente da palavra do Senhor. O povo que foi escolhido por Deus estava fazendo algo ou tendo algumas atitudes diferentes daquilo que Deus estava orientando. Então, se você pegar no capítulo 1, você vai ler as ameaças contra as diversas nações. No capítulo 2, ameaças contra Judá. E Deus vai falando sobre a maldade de Israel. Então, ele destaca, Amós, esse versículo que diz: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. E outros versículos vai falando sobre isso, sobre essa ligação, sobre esse momento que o povo estava vivendo. E Amós, eu escrevi aqui, Amós, ele não era simplesmente só um pastor, também ele cuidava de árvores. Ele era uma pessoa ocupada. Ele tinha os seus afazeres, mas também ele foi levantado por Deus para falar aquilo que o povo estava fazendo de errado. Nós, às vezes, rotulamos as pessoas que a pessoa tem que ter um estudo. Longe de mim dizer que a pessoa não tem que estudar. Eu sou a favor da educação, curto muito. Pessoal, vamos estudar, vamos incentivo bastante. E as crianças, eu pergunto: está estudando? Estudaram hoje? Então, mas Amós, ele estava ali vivendo no meio do povo, cuidando das coisas, ouvindo o que Deus estava falando com o seu povo, olhando, observando. Mas Deus levanta ele para falar justamente com o seu povo. E Deus, ele manda uma mensagem, ele transmite uma mensagem poderosa através dele. Que mensagem é essa? É uma mensagem de conserto. É uma mensagem aonde o povo estava ignorando a mensagem de Deus, aonde o pecado, aonde as coisas, as práticas erradas estavam acontecendo, e muitos que deveriam falar que estava acontecendo, estava errado, estava fazendo vista grossa, muitas vezes ouvido de mercador. E Deus, por ele ser santo, por ele ser um Deus que não compactua com pecado, um Deus que não compactua com injustiça, ele vai levantar Amós para falar com o povo de Israel. E o povo de Israel, em algum momento, quando a gente lê a Bíblia, eles se acham: eu sou a nação santa, o povo escolhido por Deus, eu tenho tudo, eu já tenho uma herança, meu nome já está escrito no livro da vida, eu estou bem na fita. Mas não é bem assim. Não é bem assim que a história funciona. Não é bem assim
que a vida do crente tem que ser. Você levantou as mãos, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é bem assim que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Você precisa dar frutos dignos de arrependimento. Você precisa olhar para você e ver se aquilo que você está fazendo, seu proceder, está de acordo com aquilo que Deus tem para você. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei o que Deus tem para a PIB e Jardim Meriti. Eu não sei o que Deus tem para a nossa nação. Eu sei que Deus tem o melhor. Eu sei que Deus é santo. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é amor. Mas não é porque Deus é santo, Deus é amor, Deus cura, liberta, salva, que Deus quer que nós estejamos na nossa zona de conforto, fazendo as mesmas práticas erradas daquilo que quando a gente estava numa presença fora dos caminhos do Senhor. E Deus, Ele fala para Amós transmitir essa palavra para aquele povo, para que eles viessem ter um conserto, para que eles viessem ter esperança. Muitas vezes, Deus vai levantar pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, para falar conosco. Olha, o que vocês estão fazendo não está legal. Não está, essas coisas não estão bem. E diante de tantas guerras, de tantas conquistas, de tantas vitórias, de tantas batalhas que o povo de Israel passou e vem passando até nos dias de hoje, Deus, Ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor é a mesma. De ontem, hoje, será eternamente. Quando a palavra de Deus diz que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que não há como nós termos comunhão e intimidade com Deus fazendo aquilo que não é para fazer. Quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que aquele que beba não bebe mais, aquele que furte não furte mais. A nossa vida precisa ter um proceder diferente. E muitas vezes a gente aponta o dedo para o vizinho, mas tem vários dedos apontados para nós. Muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes nós estamos na casa de oração, ou num momento assim, bom, legal, mas o nosso coração está longe de Deus. E, irmãos, Deus vai levantar pessoas realmente comprometidas com Ele, não é com a igreja, com Ele, porque quando você é comprometida com o Senhor, aquilo que você está fazendo ao seu redor passa, transmite, é uma coisa natural. E às vezes você está no meio de pessoas fazendo coisas ilícitas, e como você vai falar para alguém do seu lado, da sua família, que aquilo que está fazendo é errado? Irmãos, não vai ser fácil. Você ter uma pessoa da sua família usando drogas ou fazendo algo que ela está se destruindo, você conhecendo a palavra de Deus, muitas vezes você vai ser taxado por chato. Você está falando isso porque você não sabe o que é ser dependente. Eu sou dependente. Tem gente que é dependente, não é dependente de droga, mas é dependente de remédio, é dependente de Coca-Cola, é dependente de não posso ficar sem café, é dependente de rede social. E aí, às vezes, a gente às vezes rotula certos problemas, vamos dizer assim, que realmente é um vício, que aos poucos a pessoa ela vai se afastando, quando na verdade ela deveria ser dependente de Deus, totalmente daquilo que Deus quer para você, para mim, para a casa de oração. E você, como que você vai falar para uma pessoa que ela é neurótica no café? Tem que ir. Estou dando um exemplo aqui, né, de fácil entendimento. Deus vai te dar a direção, igreja. Deus vai tratar com você, assim como Deus levantou Amós para falar com pessoas, porque se você ler a Bíblia, as pessoas que foram levantadas por Deus, os profetas que foram levantados por Deus, vocês acham que eles estavam vivendo numa redoma de vidro ou num lugar totalmente no fantástico mundo de Bob, diferente?
Não. Ele estava ali, ó, no meio do povo, vendo, assistindo, olhando, observando, ouvindo coisas que não deveriam acontecer. E Deus vai lá e levanta Amós para falar isso. Deus enviou Amós para aquele povo. Muitas vezes nós falamos de justiça social quando nós não somos justos com o próximo. E eu costumo falar com a minha filha, para minha filha, sai dessa neura. Porque às vezes a gente fica falando, não, isso não é justo, é justo, não é justo, não é justo. Mas às vezes a gente fica tão focado no que o outro está fazendo de errado, que a gente às vezes comete o mesmo erro. Ah, não vou arrumar a casa, não vou fazer não. Meu irmão faz. Ah, não vou lavar a louça não, meu marido não lava. Meu marido não faz. E aí, às vezes, a gente deixa de fazer coisas que é para nós fazermos, porque o vizinho ou quem está do nosso lado não está fazendo. Assim, mas isso é uma injustiça. O povo de Israel, eles estavam ali reclamando de tantas coisas erradas que estavam acontecendo, e Deus levantou Amós, e ele vai falar para o povo, para a Síria, ele vai falar sobre a cegueira espiritual que Israel estava vivendo. Deus vai falar para Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá. Deus vai falar assim, ó, o que vocês estão fazendo com o povo de Israel é errado. O que as outras nações estão fazendo com o povo de Israel é errado. Mas o que vocês estão fazendo também está errado. O que os outros bairros ao nosso redor estão fazendo pode ser que seja errado. Mas o que Jardim Meriti está fazendo também está errado. Como eu tenho costume de dizer, a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela vai falar comigo, vai falar com você, com meu esposo, com a igreja. Irmãos, nós precisamos ter um conserto. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós queremos a bênção do Senhor. Nós queremos ter tudo de bom, que aos nossos olhos se agrada. O nosso coração se conforta, a gente gosta. Mas na hora que Deus vai falar para você assim, olha, para com isso. Não veja esse filme. Pare com isso. Não vá pelaquela rua. Pare com isso. Não ouça essas conversas. Pare com isso. Pare de fazer fofoca. Pare com isso. Não aceite suborno. Pare com isso. Pare com isso. Deus vai falar com você. Deus quer o melhor para você. Deus sempre quis o melhor para Israel. Mas por muitas vezes, quando as coisas estavam tudo boa, Israel deixava Deus de lado. Deixava os mandamentos, as leis, os estatutos de Deus de lado, e as coisas erradas aconteciam, e ele se voltava para Deus. E ficava aquele círculo. Fazia coisa errada, se arrependia, as coisas estavam boas, daqui a pouco estava se voltando. E às vezes não é assim na nossa vida. Quando está tudo bem, todo mundo estudando, dinheiro na conta, as contas pagas, a despensa cheia, a geladeira cheia, filho tirando boas notas, marido trabalhando, esposa trabalhando, está tudo bem, está tudo excelente, a gente não quer saber. Mas na hora que a casa cai, o leite derrama, o filho tira nota baixa, o marido fica desempregado, você começa a ficar com os cabelos brancos, e você começa a reclamar, Ué, qual é a diferença? Tem pecadinho, a diferença de pecado? Não. Amós, ele é levantado por Deus para falar aquilo que o povo precisava ouvir. E Amós 5:4, Deus vai falar mais uma vez para Amós 5:4, diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Você só vai viver se você buscar o Senhor.
Não há outra maneira, não há outro caminho, não há outro jeito de você viver se você não buscar o Senhor, irmão. Se você não buscar a presença do Espírito Santo, se você não buscar a face do Senhor, se você não buscar a direção de Deus, a sabedoria que vem dos altos céus, para você administrar os seus recursos, para você administrar o seu jeito de ser, para você administrar a sua casa, para você administrar o seu casamento, administrar o seu trabalho, buscar e viver. Quantas pessoas estão vivendo como zumbis? Quantas pessoas estão vivendo como mortos-vivos? Que às vezes você olha assim, meu Deus, misericórdia, Senhor. Mas aí isso também vale para nós. Se nós não buscarmos o Senhor, não vai adiantar, igreja. Nós precisamos buscar o Senhor em todo tempo. Buscar o Senhor e viver. Buscar o Senhor e viver. Nós precisamos buscar o Senhor em todo momento, em todo tempo, para que a gente tenha vida. E a vida quem dá é o Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor, mas para que a nossa vida esteja na mão do Senhor, nós precisamos caminhar com o Senhor, falando, andando, fazendo comida, porque, irmãos, aparece um monte de coisa para nos distrair. Para tirar o foco. Quando você fala assim, agora eu vou colocar minha leitura diária em dia, o filho chama, o telefone toca, bate no portão, você lembra da conta, que lembra disso, amanhã tem ensaio, amanhã tem que ir para a igreja, amanhã tem a obra, amanhã tem isso. A sua mente começa a viajar no trabalho, nas contas e um monte de coisa, e você vai deixando a primazia, o primeiro momento, o primeiro tempo, depois. Depois eu leio, depois eu oro, depois eu busco, e a gente vai se enfraquecendo, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor em todo tempo. A nossa leitura diária é o nosso pão diário. A nossa oração é o nosso pão diário. A nossa busca é o nosso pão diário. Busca a Deus em todo tempo, em todo momento. Isso aí, irmãos. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele quer o quê? Ele quer que você busque Ele em todo tempo, que você venha se arrepender. Mas vou me arrepender de quê? Vamos lá, em Amós 5, 21 a 24. O Senhor vai falar assim: Deus quer de nós um conserto. Deus quer de nós um coração quebrantado e contrito. A Bíblia fala isso. Amós 5, 21 a 24 vai dizendo assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta-te de mim, ó estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Antes de tudo isso, antes da adoração, antes da leitura, antes da busca, o Senhor vai falar que nós precisamos, antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene, um ribeiro de águas tranquilas. A paz de Cristo que excede todo entendimento em Cristo Jesus. É a paz, irmãos. É a paz que só Jesus dá. Essa paz
que você, em meio às tribulações, em meio às tantas guerras que fica ali, em meio às tantas confusões, você fala: Senhor, eu estou me esforçando, eu preciso melhorar aqui, eu preciso fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu preciso caminhar contigo, Senhor, me ajuda. Eu não sei como, mas eu preciso de Ti a todo instante, não sei como agir dessa maneira. Em vez disso, a palavra de Deus vai falar: eu quero justiça como as águas perenes. Não a nossa justiça, não o nosso meio, não o nosso modo, mas como o Senhor quer. O Senhor, Ele vai falando sobre a restauração. O Senhor vai falando de muitas coisas nesse livro de Amós, como eu disse aqui, são 9 capítulos. Mas que você venha olhar para o Senhor e ver que Deus vai dizer: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Como que nós, como igreja, vamos andar, caminhar, profetizar, evangelizar, se nós não andarmos segundo a palavra do Senhor? Nós precisamos de todo tempo buscar a sua face, pedir a orientação que vem de Deus, buscar a face de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor e os seus estatutos. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela nos corrige, ela nos disciplina, porque Deus, Ele é bom. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Quando você chegar lá, no grande dia, o Senhor vai falar: Mona Lisa, mostre-me tuas mãos. Pibe Jardim Meriti, mostre-me tuas mãos. Que o nosso coração venha estar em harmonia, em sintonia com Todo-Poderoso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Oh, Pai, Tu és bom, Senhor, Tu és tremendo. Assim como o Senhor levantou aquele profeta, onde alguns não dava nada para ele, mas o Senhor olhou para ele e falou para ele falar o que tinha que ser falado. O Senhor chamou ele pelo nome, e o Senhor disse, através da boca dele, que o povo precisava de um conserto, o povo precisava buscar a face dele verdadeiramente. Ô Senhor, fala conosco, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, que possamos rasgar as nossas vestes, Senhor, que possamos buscar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não teve esse encontro com o Senhor, esse encontro genuíno, que você venha ter esse encontro hoje, que você possa olhar para você e falar assim: eu preciso do Senhor hoje, eu preciso caminhar contigo, eu preciso trilhar nos caminhos do Senhor, eu preciso buscar a sua face, dia após dia, dia após dia. E se tem alguém aqui ainda que não se batizou, hoje é o tempo, é o momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje o Senhor está falando com você. Ele está falando com você. Não perca essa oportunidade. E se tem alguém aqui que por algum motivo se afastou, se esfriou, que você receba o Espírito Santo de Deus, que você tenha no seu coração essa consciência que precisa desse avivamento, que você precisa, Senhor, desse encontro, que você precisa reativar a chama do amor de Jesus na sua vida, em todo tempo, em todo momento.
Mantenha a comunhão com o Senhor, mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo triste. Não deixe de falar com o Senhor. Em nenhum momento o Senhor te deixou só. Existe uma canção que diz assim: tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Jesus já te levantou. Ele já me levantou muitas vezes. Muitas vezes. Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento. Precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que antes da gente olhar para o erro do outro, que antes da gente olhar para as fragilidades do outro, para as dificuldades do outro, a gente venha olhar para nós e falar: eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. Tu és um Deus de amor. O Senhor levanta o caído. O Espírito Santo de Deus diz à igreja, todo tempo, não é só que nesse tempo aqui, que foi escrito há muito tempo atrás, não. O Senhor está falando com você hoje. Como você está andando? Como está o seu caminhar? Como está o seu proceder? Mantenha a comunhão com o Senhor. Continue firmado, Senhor, no Senhor, na palavra do Senhor. Fincado na rocha, essa rocha se chama Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele levantou aquele homem para avisar, para falar, exortar, direcionar. Mas ele também usou essa Bíblia aqui, 66 livros, para nos avisar, nos orientar, nos exortar. Ele nos ama. Ele nos ama, igreja. Pai, vamos ficar de pé, igreja, para a gente orar nesse momento.